Olá e bem-vindos ao Boletim Espacial Expansão Astronauta. E no episódio de hoje, o Gabinete de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos, GAO, lançou um extenso relatório de 47 páginas que mergulha a fundo nas complexidades e preocupações em torno do ambicioso plano da NASA de retornar humanos à Lua. Uma das áreas críticas de atenção do relatório é o sistema de pouso humano escolhido pela NASA, o foguete/nave Starship Lunar da SpaceX, que fará o transporte de astronautas da NASA da órbita lunar para a superfície da Lua. É uma série de observações tanto sobre as preocupações quanto sobre os progressos realizados. Segundo o relatório, a missão Artemis 3 está agora programada para voar em dezembro de 2025, mas pode ter que esperar até pelo menos 2027. Abre aspas. O esforço da NASA para retornar humanos à Lua desde o programa Apollo com as missões Artemis provavelmente será adiado porque está ameaçado por múltiplos desafios e um cronograma ambicioso, anunciou o gabinete na quinta-feira, dia 30 de novembro. Então vamos entender melhor essa história. Solta a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, esse aqui é um quadro novo, né? Tentando aí trazer umas coisas diferentes para expansão e fazer de modo diferente também, né? Eu estou usando meu computador para me auxiliar, tá? E é o seguinte, né? Primeiramente, não é novidade que o sistema Starship é muito complexo. Uma semana antes desse anúncio, gente, eu fiz uma live com meus amigos, né? O Astro 3, que falou exatamente isso, das complexidades do lander da Starship e se a NASA errou ou não ao escolher esse lander, né? Realmente foi uma live muito interessante, eu gostei muito de fazer essa live. E é o seguinte, a resposta aí para essa questão é muito complexa também. É sim e não. Sim, porque realmente é um lander muito complexo. A Starship Lunar é gigantesca. É um prédio, realmente é um prédio que vai pousar ali na Lua. E realmente vai demorar um tempo para o projeto amadurecer e estar confiável para a NASA realmente confiar astronautas na Starship Lunar para descer no solo lunar. Se realmente a NASA queria ir para a Lua o mais rápido possível, um lander simples aí já resolveria a questão. Tanto que as primeiras missões Artemis serão apenas exploratórias ali do solo lunar, né? Não vai se estabelecer uma base agora. Porém, por que ela não errou? Né? Porque realmente a Starship é um sistema reutilizável, ou será um sistema reutilizável, barato e capaz de levar 100 toneladas de carga para a superfície lunar, ou seja, tudo o que se precisa para começar a construir uma base lunar. Mas convenhamos, né? Não será construída uma base lunar já na Artemis 3, ou seja, não precisa de uma Starship Lunar agora. Um lander simples, como eu falei, já resolveria a questão. Então, para quem não sabe, vamos ver como será a missão Artemis 3, né? Sobre isso, a NASA postou um infográfico bem interessante. Eu até fiz um vídeo a respeito, mas, em todo caso, confira. O infográfico mostra como vai ser todo o acontecimento da missão. Primeiro, o lançamento da Starship Lunar e o subsequente reabastecimento em órbita. E a nave então já abastecida segue até a órbita lunar. Em seguida, o SLS é lançado, com a cápsula Orion indo de encontro com a Starship, fazendo então a transferência de tripulação. Já com os astronautas a bordo, a nave pousa em solo lunar. Depois, retorna para uma nova transferência para a cápsula Orion, que assim retorna para a Terra. Mas o que mais chama a atenção neste infográfico é esta Starship aqui. Sem flaps, asas ou escudo térmico de proteção e muito maior que todas as outras, possivelmente com um tanque estendido para estocar mais combustível por um longo período de tempo. Para a missão Artemis 3, a SpaceX lançará a Starship Lunar, um evento estrondoso. A Starship Lunar é uma nave customizada para pousar na Lua, ou um lander lunar gigantesco. O booster Super Heavy e seus 33 motores Raptor a metano leva a nave até aproximadamente 100 km de altitude e em seguida desacopla, retornando para a Terra com o restante do propelente para o seu pouso. A nave Starship Lunar então aciona seus motores a vácuo para seguir rumo à órbita terrestre, tendo que alcançar 27 mil km por hora, gastando assim quase todo o seu propelente para o feito. Essa é uma das razões do porquê a Starship Lunar necessita ser reabastecida em órbita. Outra razão é a reutilização. Se o booster Super Heavy fosse dispensável, ele mesmo poderia até colocar a nave em órbita.
o que economizaria o propelente da Starship Lunar, podendo a nave até seguir rumo à Lua. Contudo, a reutilização é o padrão vigente do sistema Starship e é o que faz toda a diferença no quesito sustentabilidade financeira espacial. Em todo caso, a nave precisa ser reabastecida na órbita terrestre baixa, e para isso, outra Starship customizada para carregar propelente, a Starship Tanker, leva esse propelente ao espaço. De uma forma mais simples, a Starship Tanker é como se fosse um carro-pipa. Pela estimativa vigente, necessitaria de 6 a 10 viagens da Starship Tanker para reabastecer a Lunar. E por que tantas viagens? A Starship Tanker tem apenas combustível como carga. Porém, muito do espaço interno da nave é destinado ao próprio combustível para alcançar a órbita e retornar. Ou seja, o que é realmente transferido para a outra nave não chega a ser significativo para o reabastecimento. E é justamente nesta parte que está a diferença da missão. A NASA e a SpaceX modificaram um pouco a configuração do reabastecimento em órbita. Ao invés da Starship Tanker reabastecer diretamente a Starship Lunar, o que pode demorar semanas ou até meses, a SpaceX construirá uma outra Starship, uma espécie de Starship Supertanker, para unicamente armazenar propelente no espaço. Ou seja, esta Starship customizada para isso será como um posto de gasolina orbital, o que realmente facilitaria muito o desenrolar das missões Artemis. Pense comigo. 1 ou 2 meses antes das missões Artemis que levará astronautas para a Lua acontecer, a SpaceX já começaria a abastecer o seu posto de gasolina orbital, ou supertanker, com múltiplos voos da Starship Tanker, o carro-pipa. Quando houver o start da missão Artemis, a SpaceX lança a Starship Lunar, que reabastece nesse tanque de propelente orbital, essa Super Starship. Então, segue rumo à Lua. Ou seja, muito mais fácil do que aguardar começar o reabastecimento da nave lunar com múltiplas naves tanques. A SpaceX planeja deixar o Supertanker ou seu posto de gasolina orbital continuamente abastecido em órbita, para suas próprias missões rumo ao espaço profundo. Bom, gente, primeiramente devemos ter em mente que o projeto Starship foi desenvolvido com um único objetivo exclusivo em mente: Marte. O fato aí da Starship ganhar o contrato HLS da NASA com uma variante da Starship, algo que talvez nem a própria SpaceX esperava, acarretou mudanças drásticas na programação do projeto Starship. Então vamos agora deixar de lado aí todos os benefícios reais que este lander gigante pode oferecer a médio e longo prazo, tá, no programa Artemis, para o estabelecimento de uma base lunar que com certeza, gente, com certeza, a médio e longo prazo vai ajudar muito. A Starship é primordial para isso. Mas, para agora, exatamente agora, no Artemis 3, nem tanto. Então, para entender aí o relatório divulgado, precisamos primeiramente se concentrar nas complexidades envolvidas na operação da Starship Lunar. Okay? E devemos ter em mente aí, devemos reconhecer que são enormes. Com base em entrevistas com a NASA, funcionários da indústria e na revisão da documentação, o Gabinete de Responsabilidade do Governo Americano, GAO, informou que encontrou uma quantidade significativa de trabalho técnico pendente no Sistema de Pouso Humano ou HLS, uma variante da nave estelar Starship da SpaceX como um lander de transporte da NASA para a superfície da Lua. A Starship Lunar esgotará seu reservatório de propelente ao entrar em órbita, por isso precisará ser reabastecida antes de seguir viagem para a Lua. De acordo com o plano atual, um esforço de várias etapas colocaria primeiro um depósito de combustível em órbita, uma nave Starship customizada para armazenar combustível, seguido por várias Starships tanque para transferir metano e oxigênio líquido para este depósito, para então lançar uma Starship Lunar para reabastecer neste depósito e assim seguir para a Lua. O programa HLS ainda está oficialmente trabalhando para um lançamento em dezembro de 2025 e com o objetivo de concluir seu desenvolvimento cerca de um ano antes da média dos principais projetos da NASA.
Mas o relatório diz que esse cronograma da SpaceX é improvável, uma vez que ainda há trabalho técnico muito complexo a ser executado, incluindo descobrir como transferir propelente em órbita, para o qual a SpaceX fez progressos limitados no amadurecimento dessas tecnologias. O programa HLS e a SpaceX atrasaram 8 dos 13 marcos principais em 6 meses a um ano, fazendo com que 2 dos marcos adiados ocorressem agora em 2025, o mesmo ano do lançamento da Artemis 3 atualmente programado. Se o desenvolvimento do módulo de pouso HLS levar em média tanto tempo quanto outros grandes projetos da NASA, a missão Artemis 3 ocorreria no início de 2027, afirmou o relatório. No entanto, até a NASA considerou a data de 2025 muito otimista. Em junho de 2023, a liderança da agência apontou que os atrasos no desenvolvimento do HLS Starship tornavam improvável que a Artemis 3 fosse capaz de cumprir esse cronograma. Que de fato o HLS escolhido pela NASA, a Starship Lunar da SpaceX, para pousar humanos na Lua é um sistema extremamente complexo, isto é indiscutível. O veículo é gigantesco e, em razão da sua reutilização, precisa ser reabastecido em órbita para seguir viagem. Isso é bem diferente do que foi feito no início da década de 1960 com o Saturno V da era Apollo, onde todo o conjunto do foguete era descartado, tornando cada viagem à Lua um custo financeiro enorme. Se hoje o orçamento para voltar à Lua é irrisório se comparado com o da era Apollo, então reutilização é o caminho para baratear as missões e alcançar a sustentabilidade financeira. O outro lado da moeda é que novas tecnologias devem ser desenvolvidas, e isto leva tempo. A SpaceX está perseguindo esse propósito com o programa Starship, que evidentemente está progredindo muito mais rápido do que o foguete SLS da NASA. Porém, como mencionado, a complexidade do sistema que a SpaceX está construindo é algo nunca antes realizado na indústria espacial, um desafio sem precedentes. Em última análise, voltar à Lua com a Artemis 3 em 2027 pode até não ser uma realidade em razão do complexo HLS escolhido pela NASA. E não estou falando aqui nem dos trajes espaciais que a empresa Axiom está construindo e também tem problemas quanto a prazos. No entanto, toda essa equação pode mudar drasticamente com a variável China, que tem a mesma pretensão americana e deseja pousar taikonautas na Lua justamente em 2027 com missões robóticas e tripuladas antes de 2030. Recentemente, as missões para a Lua foram aprovadas pelo governo chinês, ou seja, quando os chineses começarem a seguir com suas missões lunares, a competição irá inevitavelmente fazer as coisas acontecerem muito mais rápido aqui pelo Ocidente. Que digam as missões Apollo. Que a corrida para a Lua comece. Gente, essa é uma tecla que eu bato sempre. Realmente, eu fiquei feliz e surpreso da NASA escolher a Starship Lunar como um lander de pouso lunar, né? Porque realmente a Starship Lunar pode vir aí a substituir no futuro o SLS da NASA, né? O mega foguete SLS, que custa aí impressionantes 4 bilhões de dólares por lançamento, ou seja, é completamente insustentável a longo prazo. Então, se a ideia é realmente se estabelecer na Lua, a Starship Lunar é a melhor escolha, obviamente. Porém, né, tem aí toda a complexidade da missão. Se a NASA queria voltar para a Lua o mais rápido possível, cumprindo o cronograma, obviamente a Starship não seria a escolha certa, né? Muito pelo contrário. E isso realmente é meio óbvio também, né? A Starship está hoje na fase orbital do projeto, ainda precisa ver se a nave reentra com segurança na atmosfera, ou seja, o teste real das placas de proteção térmica e também se tem condições da nave ser reutilizada, né? E isso realmente é muito importante. Certamente aí a parte mais sensível é o amadurecimento da reutilização e a transferência de combustível em órbita. Outra questão aí muito séria, né? Algo que nunca foi feito por nenhuma agência espacial em razão da tremenda complexidade. É muito difícil transferir propelente em microgravidade. Os líquidos tendem a formar bolhas no espaço e isso realmente torna as coisas muito difíceis. Então, gente, basicamente aí são tecnologias novas que precisam ser testadas, né, amadurecidas para realmente ser confiáveis de se operar na Lua. Gente, realmente eu sei que é um ponto sensível que eu estou tocando aqui, né? Eu torço muito aí para Starship, né? Vocês sabem, né? Quem conhece o canal sabe que eu torço muito, mas devemos ser realistas, realmente é complexo pra caramba.
Diz aí nos comentários o que você pensa a respeito. Não precisa concordar comigo, pode bater em mim, não tem problema não. Eu aguento, tá? Eu aguento. Gente, esse aqui é o Boletim Espacial, tá? Muito obrigado aí pela atenção. E vamos seguir mais, né? Fazer mais vídeos assim nesse formato um pouco mais leve, né? Leve, de edição pelo menos. Então é isso, gente. Até a próxima.